Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Ricardo Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 34 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com o áudio. E deixo aqui registrado que esse canal é dirigido por você, com os temas feitos em cima das dúvidas mandadas pelos inscritos desse canal. E assim sendo, o tema do estudo de hoje é fruto de muitos e-mails que eu recebi solicitando que eu falasse sobre alguma técnica para uma melhor percepção estéreo, pois como sabemos, a perfeita percepção estéreo é que torna o áudio final a nível profissional. Mas antes também de iniciar o estudo, eu peço a você que deixe o seu like, caso esse estudo lhe seja útil, pois esta é minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E agradeço a você pela compreensão e paciência pela minha deficiência na fala. A toda a família do áudio, o meu muito obrigado. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e descubra as maravilhas do mundo da produção musical. E para demonstrar todo o processo, eu vou usar uma DAW que não importa o nome, pois todos os procedimentos que eu vou usar aqui têm a mesma eficácia, seja a DAW de sua preferência. Assim sendo, já estou aqui com a DAW aberta nesse projeto, ao qual nele nós vamos pautear o estudo de hoje. Mas antes de entrarmos no lado prático do processo, vamos entender um pouco do teórico, para que assim possamos dominar de forma consciente todos os procedimentos e processos que nós veremos daqui para frente. Para criarmos uma produção musical, vários são os elementos que farão parte desse projeto. Existe um projeto com algumas poucas peças, ou às vezes uma voz, um violão, tem projeto complexo como do orquestra, e muitos outros como esse aqui, que temos várias peças. Não é tão complexo como uma orquestra, mas ele contém muitas peças. E dentro do universo do som, muitos elementos compartilham do mesmo espaço de frequência. E como consequência, nós já estudamos isso aqui em vários modos, tais elementos no projeto tendem a competir entre si por terem essa frequência aproximada. E o resultado disso vai ser o quê? Uma sonoridade com pouca definição. E como nós sabemos, uma perfeita mix tem que ter uma sonoridade clara, objetiva, você ouvindo cada instrumento na sua fonte de som limpo, aquela coisa cristalina, bonita. Por isso que nós editamos, utilizamos, mixamos o áudio. E um ponto de maior relevância na percepção estéreo, logicamente, então, é essa perfeita sonoridade entre os elementos de uma mix. E como mencionado, essa competição entre as frequências das peças é o grande responsável pela falência de uma perfeita percepção estéreo. Então, a partir desse ponto, o que nós vamos ver aqui será as principais técnicas para reduzir o excesso de sobreposições das frequências entre esses sons, entre as peças. Assim, a primeira técnica que veremos aqui será com o uso do panorama estéreo, assunto já exposto aqui no canal. E a seguir, nós veremos as novas técnicas para atenuar e reduzir tal impasse sonoro. Um pensamento muito errado que muitos que editam áudio cometem é crer que quanto mais abertos estão os elementos dentro de uma mix, maior será a percepção estéreo. Então abre, vou botar o violão bem abertão. Isso é triste, senhores. E lamento dizer que isto é um erro. O pensamento correto é distribuir bem as peças de nossa mix de forma a encontrar um equilíbrio entre os diferentes elementos do projeto baseado nas áreas de frequência de cada peça, levando em consideração, é claro, essa frequência de cada elemento. Temos dois violões na mesma base de frequência. Então o que nós fazemos? Nós temos ali um campo, nós temos um palco, um panorama, uma área ao qual nós podemos pegar e distribuir corretamente. Então os dois estão juntos, joga um para um lado, joga o outro para o outro, ou seja, um para um alto-falante ou fone de ouvido e o outro para o outro lado, R e L. Esse é o pensamento. E não abrindo, eu tenho que abrir todo mundo, aí vai ficar todo mundo aberto, aquela espacialidade. Não. Isso é um erro. E para que não fique extenso esse estudo, eu vou me focar nas estratégias usadas pela engenharia do áudio para uma perfeita distribuição estéreo. E para que fique mais didático, eu vou abrir aqui o Paint e vou explicar desenhando, não sendo desenhista, porque assim você vai entender melhor, a gente desenhando e vendo a coisa bem didaticamente. Já estou aqui com o Paint aberto e nele nós vamos concentrar o nosso estudo. A primeira regra não é nenhuma novidade para os inscritos desse canal, que tudo que é grave, tudo que esteja abaixo de 100 Hz, fica por conversão localizada no centro do panorama. Eu vou desenhar aqui, nós temos o ouvinte, aqui tá, vou fazer aqui uma cabeça, e temos aqui esse palco, onde aqui vai estar os alto-falantes, logicamente, e temos toda essa área aonde o ouvinte está e o som vai chegando à audição do nosso ouvinte. Isso através, eu vou desenhar logo a caixa aqui, que você entende, a caixa LR,
temos aqui uma caixa, ou o alto-falante do seu fone. Então, tudo que é grave, abaixo de 100 Hz, como nós já sabemos, fica aqui no centro, ou seja, o ouvinte percebe o áudio como se estivesse aqui bem na frente dele, né? Fica aqui, ó, nesse ponto. Ou seja, dentro desse panorama é o ponto zero, ou seja, não vai nem para um lado e nem para o outro, ele fica no centro. E o que acontece com esse áudio grave? Ele sai ao mesmo tempo nas duas caixas, dando essa impressão que chamar disso aqui de centro fantasma, que o grave está bem aqui. Isso auxilia em quê? Porque o grave, como é uma frequência de potência, ele distribui essa potência igualmente entre as duas caixas, entre os dois fones. Então ele fica aqui, tudo que é grave. Então não preciso falar mais que isso aqui, nós já comentamos isso aqui em diversos modos. Essa é a primeira regra, que não é novidade. Vamos então à segunda regra. A segunda regra tem a ver também com esse centro da mix. Então essa regra diz o seguinte, que tudo que tem um papel de destaque dentro de um projeto, como o caso do vocal, um instrumento solo, ficará localizado no centro. E como sabemos, esse método tem como finalidade que esses elementos não se percam da edição. O vocal leva a mensagem, não pode se perder nada, que às vezes ele está aqui só de um lado e se distrai com os instrumentos que talvez está mais alto aqui no centro. Então, por isso que ele fica no centro, que o ouvinte ele pode sair daqui do ponto de escuta e mais para cá, mas ele está sempre ouvindo que a voz vai estar aqui seguindo ele. Se ele andar aqui, for andando aqui nesse compartimento para cá, a voz vai estar aqui, ou o instrumento solo. Então tudo que é destaque precisa estar no centro, como vocais, qualquer instrumento solo fica situada no centro para que não perca a audição daquele elemento. A terceira regra diz que jamais coloque dois elementos na mesma posição panorâmica para que, mesmo em grau pequeno, não ocorra mascaramento entre essas peças. Assim, cada peça tem que ter a sua posição exclusiva dentro do campo estéreo. Você tem de 0 a 100 aqui, ó, para fazer a distribuição das peças. Isso para R, vou botar aqui R, como para L do outro lado, aqui também vem até 100%. Então você pode colocar. Então eu chego aqui, boto aqui um violão em 100% aqui, em L. Pego uma caixa, boto aqui em 100% também. Gente, nós temos todo esse espaço. Vamos lembrar de uma coisa, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Nós não conseguimos fazer isso, botar duas laranjas no mesmo lugar. A mesma coisa se aplica aqui. Você tem todo esse território para espalhar seus instrumentos, levando logo em consideração as frequências, como já foi dito. Essa é a terceira regra. Vamos passar então para a quarta. A quarta regra tem a ver com panorama extremos, ou seja, essa parte final aqui, ó, dos 100%, aqui, ó, de 80 para 100% aqui, essa parte final lá do fundo do palco. O que diz a regra? Como nós sabemos, e estou falando aqui, o campo estéreo é dividido pelas DAW em porcentagem, de 0 a 100. Eu vou voltar aqui para DAW. Olha lá, ó, nós temos aqui, ó, essa porcentagem, eu vou mexer aqui, ó, de 100, ó, aqui, ó, esses dois violões estão a 100%. A 0, como está aqui esse contrabaixo, ó, que está a 0, vamos voltar lá para o desenho. Então, o que ocorre? Quando nós botamos elemento a 100%, por exemplo, um violão, eu pego um violão, boto ele aqui a 100%, o que está acontecendo com esse violão? Ele vai tocar somente nessa caixa aqui, nesse alto-falante, no fone, nos seus monitores, só vai tocar desse lado. Então, se ele está 100 a 80%, o ouvido vai ouvir somente naquele canal. Assim é mais sensato fazer o uso dessa posição. Para quê? Para colocar elementos harmônicos de base, como no caso de violões que eu botei ali e guitarra, para ele preencher de um lado, preenchendo do outro lá no final do campo, abrindo. Então, você coloque elementos harmônicos de base. Eu vou voltar para DAW e veja aqui os violões, ó, eles estão lá no fundo. Eu vou tocar, ó. Vê que eles preenchem lá no fundo. E veja que não há mais nenhum elemento aqui, ó, em 100%, mais só os dois. Voltando àquela regra lá que não pode ocupar o mesmo espaço. A quinta e última regra tem conotação com equilíbrio estéreo entre os canais direito e esquerdo. Uma recomendação que eu faço é o seguinte, senhores. Pense no campo estéreo como uma balança, ou seja, se você colocar mais peça de um lado, né, aqui vamos voltar ao desenho,
Eu chego aqui, coloco aqui, som de peça aqui do lado, um tambor, um teclado, desse lado R. E aqui eu boto somente, por exemplo, uma gaita, né? Aqui tocando uma gaita. Logicamente, o que vai acontecer? Eu vou pesar demais esse lado daqui. Tô lembrando lá da balança. Vai ficar pesadíssimo esse lado em contrapartida com esse. Quando você ouvir, vai ouvir uma coisa desbalanceada. Por isso que eu falei ali da balança, que vai pesar mais para esse lado e a mesa fica feia, porque o som só sai mais de um lado, é um defeito. Então, se você colocar uma peça de um lado, coloque outra de frequência similar na mesma posição do outro lado. Por isso que quando você fizer a sua mix, é bom às vezes até fazer um desenho desse campo para você ir vendo ali, bota a numeração de 0 a 100 e vai vendo. Então, eu tenho dois violões que tem frequência similar, então eu vou fazer o seguinte, botar um de um lado em 100, outro do outro em 100, igual eu fiz com aquele violão lá dentro da mix, né? Botei, então dividi, ó. Botei um violão lá e um violão aqui. Dividi. Pesei na balança, a balança está no meio, porque nada é mais amador do que uma mix com forte peso só para um lado. É lógico, eu vou voltar lá a mix, que tem momento que tem aquele solinho, tem uma coisinha que pesa ali, mas é tudo momentâneo, não é uma mix pesada. Vamos olhar aqui na master, eu vou aumentar aqui o tamanho do track aqui, desse módulo, para que nós possamos olhar bem aqui, ó, a parte do mix. Veja que eu vou tocar, ó. Você nota que tem hora que ele, um pouquinho só, poucos decibéis, ele sobe de um lado, mas retorna de novo, o outro sobe também. Essa percepção estéreo, esse balanceamento assim, momentâneo pode ocorrer e tem que ocorrer, lógico, não tem como não, mas manter tudo só de um lado, né? Se eu pegasse aqui, eu vou tentar aqui, eu vou diminuir de novo, eu vou estreitar de novo a coluna, vou jogar aqui uma porção de peças mais para um lado. Olha o que ocorre, quer ver? Nem todas, vou botar só algumas para vocês já notarem o que ocorre. Olha bem, vamos tocar o mesmo ponto. Vê que fica estranho. Pense na mix como uma balança. Tem elemento de frequência similar? Bota um pouquinho de um lado, bota um do outro, distribui a mix dentro da mix, ninguém no mesmo ponto, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, cada um precisa de tua área de atuação. E para que não fique extenso esse estudo e fique aquelas reclamações de muitos inscritos, muito longo, muito blá blá blá, eu gosto de explicar a vocês as coisas de uma forma que não fique dúvida. Muitos têm assim, pega rápido as coisas, eu já falo, já entende, mas outros são mais lentos, então eu faço a coisa de forma que todos saiam satisfeitos. Mas eu sei que com isso, aquela parte que pensa mais rápido, hoje até conhece mais o assunto, reclama. Senhores, tenham paciência, que nós somos a família do áudio, estamos aqui um para ajudar o outro. Eu procuro aqui ser o mais rápido possível, justamente para que eu fique assim, fazer essa balança, né? Nem desagrado a um lado e nem desagrado a outro. Então, sempre procure variar entre fone e o monitor para fazer esse equilíbrio estéreo. O fone ajuda muito nisso, ainda mais quando se usa o reverb, que ele pesa muito na percepção estéreo. Nós fizemos aqui até um modo falando de uso do reverb também para ajudar nessa percepção estéreo. Siga essas regras, que são regras de ouro, bobinhas, mas são de ouro e são a bússola do áudio profissional. Os engenheiros usam isso, os grandes engenheiros usam essa metodologia, apesar de parecer tão boba. Assim termino aqui desejando a toda a família do áudio voto de excelentes produções. Eu vou lhe esperar aqui, meu irmão de áudio, minha irmã de áudio, para o próximo estudo, querendo Deus. Um forte abraço.